Pode Publi, agora no ar com a direção do Vanderlei Villanova. E hoje nós vamos falar sobre o agro, um setor que movimenta cerca de 30% do PIB brasileiro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Orlando Martins, engenheiro agrônomo, referência no segmento, e Alexandre Renza, que é diretor de marketing e vendas do Grupo Milagro Agro Brasil. E para comandar esse papo conosco, Cristóvão Ramos, que é empresário e podcaster, veio direto de Maceió. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Primeiramente, boa noite. É um grande prazer estar podendo falar aí sobre a publicidade, sobre o nosso mercado, sobre o agronegócio. Um mercado aí que tanto representa aí para o nosso Brasil e tanto inspira a gente cada dia. Então, acho que a gente vai ter uma conversa aí bastante agradável e vai dar para poder falar um pouco sobre a publicidade dentro de um mercado que se fala pouco sobre isso. É verdade. Orlando, o agro ele ganhou muita visibilidade recentemente, até tema de novela, né? O agro está presente na vida do brasileiro, na vida no planeta Terra, né? Desde o momento que nós acordamos, né? A alimentação, o agro faz parte de tudo. Como que você vê essa expansão hoje, essa valorização e o reconhecimento, né, de um setor que movimenta a economia do nosso país? Sim, nós vemos aí o agro cada vez mais presente, né, na economia dos países, e hoje nós vemos também o agro fazendo parte da questão dos combustíveis, né, cana-de-açúcar com etanol, o milho hoje também é um grande gerador de etanol. Então o agro, ele, além do alimento, ele começa a entrar na questão da energia, e cada vez mais presente na vida das pessoas e mais importante para a economia do Brasil. Então o Brasil, que é um país tropical, que conseguiu conquistar aí essas produções muito altas em vários setores, né, exportando. Então nós vemos que o Brasil hoje, se imaginar o Brasil sem o agro, é algo até difícil, né, de nós imaginarmos o Brasil hoje sem a presença do agro. E nós vemos que o agro tem ajudado muito o Brasil a se desenvolver e cada vez ele será mais importante, que é um setor que nós somos muito competitivos. Às vezes as pessoas de fora querem o Brasil com indústria, né? Que não que isso não possa ser feito junto, né? Mas nós vemos que nós temos aí uma vantagem competitiva muito grande no agro e nós nunca vamos poder abrir mão disso, né? Que é um setor muito importante para o desenvolvimento do país. Não só para o país, mas para o mundo. Eu acho que eu acredito o Brasil ele tem um grande potencial e é um potencial digamos assim, de alimentar, né, boa parte do mundo. Como o agro hoje observa isso, diante de uma grande importância que existe dessa expansão mundial, não só brasileira, mas mundial, de exportação de grãos para fora? A exemplo disso, eu estava vendo uma reportagem que o Brasil hoje está em terceiro lugar do país que mais exporta, perdendo um pouco só para a China e para os Estados Unidos. E qual a perspectiva de crescimento para isso, tendo em vista o grande avanço tecnológico também dos maquinários, né? Hoje em dia, o agro hoje está investindo muito em tecnologia. Tem perspectiva de crescimento para os próximos anos? Sim, a perspectiva de crescimento é enorme, né? O Brasil é um país gigantesco, nós temos mais de 800 milhões de quilômetros quadrados, e uma pequena porção ainda é explorado com agricultura, uma parte com pecuária, mas nós temos ainda campo para produzir muito, para aumentar muito a nossa produção. Então nós vemos que o agricultor do Brasil ele aprendeu a mexer com essa agricultura mecanizada, essa agricultura grande, tecnificada. É uma agricultura que você tem que montar times, não é uma agricultura mais feita individualmente por um produtor único, né, meio manual como era no passado, mas hoje são uma agricultura feita por uma equipe, alguns lá no trator, outros na comercialização, outros no computador, negociando, e com isso nós conseguimos aí dominar essa situação. Então a tendência hoje é cada vez crescer mais e desenvolver mais áreas e aumentar a produção. Então o Brasil realmente é um vencedor aí nessa área. Agora, falando em tecnologia, em soluções, Alexandre, o que é o Grupo Milagro Agro Brasil? O que esse grupo representa hoje no mercado de soluções para os produtores, né, os pecuaristas? Perfeito. O Grupo Milagro hoje ele tem uma missão única, né, que rege aí todas as nossas empresas, que é o combate à fome no mundo, né? E é isso que nos move. E quando a gente olha isso aplicado a Milagro Agro Brasil, que é uma das empresas do nosso grupo, né, a principal empresa, é o combate à fome no mundo através da materialização de conhecimento e tecnologia em produtos inovadores e acessíveis.
né? Então, o Dr. Orlando, que tem toda essa base técnica, né, em conjunto com todo o nosso corpo técnico, a gente entende o quê? A gente entende que o caminho, né, o Orlando, que é um consultor, prestou esse serviço de consultoria, só que essa consultoria ela ficava limitada a grandes produtoras. A nossa visão em desenvolvimento de produto é levar uma consultoria em forma de produto, né? Então, é o impacto de uma consultoria, o impacto de pegar um cliente, um produtor e torná-lo, aumentar a produtividade dele, aumentar a lucratividade dele, isso através de um produto. E hoje o principal produto que a gente vem focando chama um capim híbrido, né? Uma semente forrageira que chama Dunamis. Então, essa é um pouco da visão nossa de desenvolvimento de produto, um pouco da linha principal do nosso grupo, né? Além disso, né, falando aí também de publicidade, a gente tem um canal de televisão que chama TV Milagro Brasil. Hoje é um canal de televisão que está posicionado na banda KU, né? Então, fez recentemente essa transição, saiu da parabólica convencional, entrou na banda K1. É um forte meio, né, de posicionamento da nossa marca, onde a gente consegue ali ter uma programação 24 horas agro e trazer toda essa clareza sobre o posicionamento da empresa, gerar valor para o nosso cliente através dessa programação vasta que a gente tem. Então é um segundo braço nosso, né? É o braço focado em combater a fome através da linha do conhecimento, né? Então a gente foca muito em conhecimento no nosso canal. E a gente tem um terceiro braço da nossa empresa, do nosso grupo, que chama Nordeste Agro Brasil. É uma empresa focada em produção, que de fato gere essa qualidade para o produtor, né? Então, desenvolvimento e produção em grande escala de produtos de alta qualidade, sempre focando numa alta germinação e numa alta pureza das nossas sementes. Então, um grupo especializado em comunicação, em venda, em produção e com um perfil dentro de produção muito voltado à semente forrageira, semente de capim, né? Semente de pasto, que alimenta o gado aí do nosso Brasil. Que é o caso do capim Dunamis, né? Sim. Que é um capim que se adequa muito bem a todas as regiões do Brasil, como é o caso do Nordeste, que tem uma dificuldade maior por conta da seca, né, Cristóvão? E o Dunamis, ele se adequa a essa situação e consegue produzir, inclusive com a perspectiva de uma expansão, né? Porque o Nordeste tem muitas terras hoje improdutivas e o Dunamis possibilita esse agricultor, inclusive o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, produzir não só para criar, mas também para alocar, né, o sítio. Para alocar. Interessante, lá o Nordeste tem a terra muito rica. Sim. E hoje, com a tecnologia, como você bem trouxe agora aí, com o Dunamis, eu acredito que vai ter uma grande expansão lá de grandes áreas e ajudar muitas famílias, como você bem falou, através da erradicação da fome, indo para essa linha. Então, é um mercado muito promissor. Sim. E tem muitas áreas lá que tem essa necessidade, exemplo, o semiárido lá do nordestino, ali aquela região do Ceará, por ali. E acho que vocês já atendem hoje lá? Sim. Região? Hoje a nossa empresa, né, ela tem uma atuação a nível nacional e a nível mundial. Então, a gente já atua na América Latina, com planos de expansão para a África. E a nível nacional, a gente está em todos os estados do Brasil. Que ótimo, perfeito. Muito bom. Isso é muito legal. Recentemente, a Milagro apresentou o Zezé de Camargo como embaixador da marca. Inclusive, eu estive na coletiva e o Zezé falou, né, dessa questão do Nordeste. Essa visão de um Nordeste produtivo. Orlando, no seu ponto de vista, o Nordeste ele tem condições de produzir, de ser uma terra rentável, inclusive significativa para a economia do Brasil? Sim, nós enxergamos o Nordeste com potencial. Nordeste é um diamante bruto. As pessoas não entenderam aí do que é o Nordeste. Então, eu, como você colocou, meu trabalho foi de consultoria durante muitos anos e uma consultoria para poder aumentar a produtividade das culturas. Então, nós vemos o Nordeste, que as pessoas olham o Nordeste, mas do ponto de vista que é ruim, porque falta chuva, né? Então, o que nós falamos é que contaram uma mentira que o Nordeste é ruim. E as pessoas do Sul, do Sudeste acreditaram. E do Nordeste também. Isso é o pior. Às vezes o próprio nordestino não acredita na sua força. Exatamente. Então, o Nordeste, você tem desvantagem em ter pouca chuva, mas também tem vantagens. Os solos do Nordeste são solos muito férteis. Os solos da maior parte dos estados... o fato de ter menos chuva também leva a vantagem que você tem menos perda de nutrientes por lixiviação, então você acaba acumulando mais nutrientes. Então, o que nós precisamos no Nordeste? Nós precisamos ter plantas que se adaptam a esse clima do Nordeste. Então, o Dunamis é um capim
que ele tem condição de se adaptar mais ou menos a uns 70% da região semiárida do Nordeste. Então, o semiárido do Nordeste, ele tem uma área mais ou menos de 100 milhões de hectares, e nessas regiões que chove acima de 600 milímetros, esse capim tem condição de se adaptar. Regiões que chove menos de 600, não. Então, nós vemos que o capim ele vai transformar em massa, num custo baixo, e com isso nós vamos alimentar animais que vão transformar esse capim em leite, em carne, né? E com isso nós podemos aproveitar essas regiões com muito êxito. Então nós vemos aí que o Centro-Oeste, há 50 anos atrás, era muito mais pobre que o Nordeste do ponto de vista de recursos para produção. O Nordeste tinha produção de grãos, de algodão, de algumas culturas, e o Centro-Oeste não tinha nada. Então, a revolução que foi feita no Centro-Oeste, eu participei disso, fazendo consultoria. Então, nós vimos isso acontecendo, a cultura da soja, do algodão. Então, eu participei ajudando a construir e toda essa situação que houve. E a questão do Centro-Oeste, qual que era o problema do passado? É que é uma região com clima bom, com chuva, com clima bom, topografia, mas tinha falta de nutrientes, o solo muito pobre, que você planta ali um pé de capim, ele morre por falta de nutrientes. E aí, com essa questão do advento, do domínio do adubo, do calcário, dos micronutrientes, da tecnologia, nós conseguimos construir um solo mais fértil e dentro de uma situação viável do ponto de vista econômico e viabilizar o plantio de grandes culturas. E hoje é sucesso todo a questão do Centro-Oeste. E nós enxergamos que o Nordeste ele tem condição de fazer essa mesma transformação, não igual do mesmo caminho do Centro-Oeste, porque a limitação é outra, não é nutriente. Nutriente tem muito, a limitação é água. Então nós temos uma quantidade menor de água, mas uma quantidade ainda alta de água. Quando nós falamos em 600 milímetros de chuva por ano, 700, 800, que chove uma parte do Nordeste, isso é uma quantidade de chuva que talvez não seja suficiente para uma cultura de soja, mas é suficiente para produzir 20 toneladas de matéria seca de capim. E com isso nós temos condições de alimentar muito gado. Nós enxergamos o Nordeste com um potencial muito grande e que nós, na nossa empresa da Milagro, nós queremos fazer parte disso. Mostrar que isso é possível, né? Da Milagro, da empresa do Nordeste que nós criamos, que nós queremos. Então nós vemos essa questão da fome, que nós queremos fazer junto, sim, mostrar o caminho. Porque nós vemos que o homem do campo às vezes tem dificuldade de encontrar o caminho que ele tem que seguir, mas a partir do momento que você mostra, que você trilha aquilo junto, ele vai seguir e nós vamos conseguir mudar a realidade de grandes regiões. Muito bom. Chegando lá com essa tecnologia, sem dúvida vai ser um grande desenvolvimento para a região lá do Nordeste, como ele bem falou, trazendo o Dunamis junto com a tecnologia que vai ser implementada para que consiga isso, fantástico. E sem falar na parte irrigada, né? Que nós temos o Vale do Rio São Francisco, que passa por quase boa parte do Nordeste, que é possível irrigação. O que falta lá para o nordestino, para o povo lá, é só a tecnologia mesmo, a implantação e a empresa, como a Milagro, que possa estar lá implantando isso e dando a direção, o caminho, né? Para o povo nordestino. Trazendo soluções, porque quando o Orlando fala de consultoria, né, toda essa pesquisa, toda essa vivência, anos de experiência, né, nós não estamos só falando de Milagro. O Dr. Orlando, ele vem de outras empresas, de outros negócios representativos no agro, e o capim, né, a Milagro hoje, né, com o Dunamis como carro-chefe, é um fruto disso. Agora é importante a gente falar também dos diferenciais desse capim, né, Alexandre? Um híbrido, a princípio, para esclarecer quem está assistindo, até no próprio Nordeste, que não tem esse conhecimento técnico, né, não tem essa informação, o pequeno produtor, o que seria um híbrido? E quais as vantagens desse produto em relação aos demais hoje do mercado? Então, um híbrido ele é basicamente o cruzamento de dois materiais, né? Como base, pelo menos, né? Então, o processo de desenvolvimento de um híbrido envolve, às vezes, você pegar um material, cruzar com o outro, aquele que resultante você cruza com o outro e vai, de fato, aprimorando através desses cruzamentos, né? E ele tem como objetivo capturar, digamos assim, né, as principais características de cada um dos materiais ali. Então, quando a gente olha para a Dunamis, né, e quais foram as características recuperadas dos materiais iniciais, aí, que é o Marandu, conhecido como Marandu, e a Decumbens. São materiais que a Dunamis conseguiu capturar como um material com alta resistência seca.
como material que a gente define ele como material rústico, né? Então ele se adapta a condições, por exemplo, terrenos com alta declividade, ele se adapta a situações de encharcamento um pouco superiores ao marandu, que é um dos materiais que fez parte desse cruzamento. Então ele resiste 15 a 30 dias. Então, de maneira geral, o objetivo do híbrido é capturar essas principais características. A Dunamis tem, em comparação a um dos materiais base, que é o marandu, 7 benefícios. Então, resistência seca, um material que vai melhor em regiões encharcadas, ele tem uma característica de crescer e cobrir todo o solo, que a gente chama de estolão. Então, são algumas das características, né? Então, o processo de desenvolvimento passa por essa visão. Identificar quais características a gente quer buscar e incessantes testes para que a gente consiga chegar num grande resultado. Então, foram mais de 15 anos de trabalho para poder chegar nesse material. Então, tem também a questão do custo-benefício, né, que eu li sobre isso e é bem importante, e a sustentabilidade do Dunamis. Quando nós falamos a questão da região Nordeste, o que aconteceu com a região Nordeste? É bom a gente voltar um pouco atrás. A região Nordeste, no passado, a agricultura que movia mais importante no Nordeste é o algodão. Então, o algodão, as famílias tinham lá o algodão arbóreo, né? E eles colhiam aquilo durante a semana, e no final de semana ia trocar lá o algodão que tinha colhido por produtos da feira, e essa era a atividade. Então, nós pegamos essa cidade do Nordeste, a maior parte tinha algodoeiras, várias algodoeiras, para beneficiar esse algodão. Aí, com a entrada do bicudo, que é uma praga, é tipo um besouro bem pequeno, e ele ataca as maçãs do algodão e dizimou o algodão, deixou de existir o algodão no Nordeste. Então, com isso, a atividade agrícola mais importante, ela deixou de existir. Então, é um negócio assim muito relevante para a população da região. Então, o que nós temos que tentar trazer para o Nordeste de volta? Uma atividade que seja uma atividade que aquele pequeno produtor consiga fazer e ter o sustento dele, né? Como o Cristóvão colocou, a questão da irrigação é muito exitosa no Nordeste, na região de São Francisco, mas não tem água em todo o Nordeste. Então, em todas as regiões. Todas as regiões. Então, o que nós vemos é que nós temos que ter soluções que ele possa ir para a região de sequeiro, que consiga atender aí mais produtores. E nós temos que imaginar que nós estamos numa região que existe lá um produtor geralmente com baixo nível de tecnologia, com baixo capital e com um risco alto de plantar uma cultura e às vezes não ter um clima adequado para poder ter uma produtividade alta. Então é uma agricultura de baixo investimento. Então por isso que nós enxergamos que o capim ele tem um baixo nível de investimento. Mais ou menos com R$1.000 por hectare, nós conseguimos implantar 1 hectare de Dunamis. A semente e mais a gradagem, o preparo de solo e o lançamento. Se não tiver que tirar a árvore, desmatar, mais ou menos R$1.000 por hectare. E esse capim, ele vai produzir em torno de 20 toneladas de matéria seca por ano. Então, se nós pegarmos um custo de R$1.000, no primeiro ano, nós vamos ter, então, uma matéria seca produzida, uma tonelada de feno de capim seco, R$50. 1 tonelada de ração vale em torno de R$3.000. Então, o que acontece com o Nordeste? Os animais ficam comendo lá a caatinga, que já não é um alimento de boa qualidade no verão. Aí quando chega no inverno, na seca, não tem o alimento, ele compra milho, compra ração. Então é uma pecuária que não é rentável, porque ele tem um alimento de baixa qualidade, barato, que é a caatinga nativa, mas tem um outro muito caro, que é a ração comprada. Então nós enxergamos assim no Dunamis, que é um capim que ele vai crescer no verão, uma quantidade grande, com esses 600, 700 milímetros que ocorre na região, e esse capim vai poder ficar lá no campo, armazenado, a céu aberto, é um feno em pé. E aí o gado vai comer aquilo, né? Na época seca. Então ele vai comer na época chuvosa, mas vai comer na época seca também. Então com isso nós temos condição de ter um alimento de qualidade alta, que é um capim cultivado de altíssima qualidade, não vai ser igual a uma ração, mas é R$50 a tonelada, o outro vai custar R$3.000. Né? E no ano seguinte, não precisa plantar de novo, ele vai brotar e vai produzir novamente. Então é uma solução simples e uma solução que o pequeno produtor pode acessar ela. Por isso que nós enxergamos assim, quando o Alexandre coloca nessa questão de soluções, que sejam soluções práticas, soluções que realmente o produtor consiga utilizar. Porque às vezes a tecnologia ela é muito boa, mas ela está no nível de investimento muito alto. O risco, né? Um produtor do Nordeste vai comprar um equipamento de R$2 milhões para fazer o plantio, e aí, se aquele ano não chover bem, como é que ele vai pagar a prestação desse equipamento? Então as condições ali não permitem às vezes um aporte de investimento muito alto.
Nós temos que pensar em soluções que estejam mais alinhadas com a realidade do produtor, social do produtor e a realidade climática da região. Então, nós vemos que é um produto interessante para a região sul, sudeste, centro-oeste, né? Porque, como o Alexandre colocou, o Dunamis é um capim que tem 7 vantagens em relação ao Marandu, que é o capim mais plantado no Brasil hoje e o mais plantado no mundo. Esse capim, em termos de área plantada, é o mais cultivado no mundo hoje, a braquiária mais cultivada no mundo. Então, o Dunamis é um capim que tem 7 vantagens. Agora, uma das vantagens é mais resistente à seca. E é o que permite ele adentrar em regiões do Nordeste, onde, às vezes, outros capins não conseguiram se estabelecer. Alexandre, como que está essa expansão hoje do Dunamis no Nordeste, especialmente a nível Brasil? Então, hoje a gente vem conseguindo posicionar muito bem nosso produto na região do Nordeste, né? Até por essa grande conexão aí das características, né? Se adaptar ao que o público está procurando, e por serem regiões que exigem mais essa rusticidade, né, que eu coloquei, acaba que, como nosso material tem essas características, tem poucas opções lá. Então, a barreira de entrada, nesse caso, acaba sendo menor. E, além disso, a gente tem um favorecimento que a nossa base de produção fica na Bahia. Então, hoje, a Bahia, inclusive, é o estado que a gente mais tem vendas. Então, a gente tem um posicionamento bem forte no Nordeste e uma excelente penetração e excelentes resultados, né? Que é o mais importante. Desculpa, Cristóvão. Falando de resultados, só para a gente não perder aqui o gancho da conversa, eu vi vários depoimentos, doutor, de produtores do Brasil inteiro falando sobre o poder do capim, né, tanto na produção e também sobre a preferência do gado, né, inclusive resultando no aumento da produção de leite e do gado de corte. Sim, nós temos recebido muitos relatos, né, dos produtores, porque esse capim está numa fase ainda de validação. Então, como funciona? O capim foi desenvolvido, foi lançado, agora o produtor quer comprar uma pequena quantidade, para ele plantar nas condições dele, para ele ver se nas condições dele vai ser melhor do que os outros que eles estão usando. Então, normalmente, ele pega lá uma área que ele vai plantar o capim, já que ele vem usando há outro tempo, e planta uma faixa do Dunamis ali dentro para ver se ele vai desenvolver bem, se o gado vai gostar, né? E, invariavelmente, o gado entra nos salões de primeiro come o Dunamis, e para depois comer outro capim da área. Inclusive, capins tidos assim com qualidade alta, que nós não esperávamos isso. O caso dos pânicos, que geralmente o gado prefere mais o pânico em relação à braquiária. E no caso do Dunamis, está preferindo o braquiária Dunamis antes do pânico. E aí, o Dunamis, ele tem assim... uma pequena vantagem em termos de qualidade. Ele tem mais ou menos 5% a mais de proteína e 5% a mais de energia, de NDT, em relação ao Marandu. Então, um capim melhor em qualidade, porque o fato dele ser menos exigente que o Marandu, a gente esperava que ele ia ser pior em termos de qualidade. Geralmente, o capim menos exigente, ele tem uma qualidade pior. No caso do Dunamis, não. Ele é menos exigente em pH do solo, em saturação de base, e tem uma qualidade um pouquinho melhor. Quando eu falo em 5%, não é 10 de proteína para 15, é 10 para 10,5. Então, 5% em relação à base de proteína. Então, com essa qualidade ligeiramente superior, não era de se esperar um ganho de peso muito superior ao Marandu e nem de leite. Mas o que tem ocorrido é que nós temos tido relatos de ganhos grandes de produção de leite e carne. Bom, então o que nós temos observado? Que ele é um capim muito mais palatável que o Marandu. Então o gado, ele gosta mais do capim, né? Ele tem um brix maior e o gado se alimenta uma quantidade maior. Então esse ganho de peso maior e esse ganho de leite maior, nós estamos interpretando que ele está vindo, que o animal está ingerindo uma quantidade maior de capim. Então ele tem uma qualidade um pouco superior, mas o gado ingere 10, 20% a mais de capim do que do outro capim, e acaba tendo um desempenho superior em função disso, que está ingerindo uma quantidade maior de proteína, de energia, com isso tendo um ganho de peso melhor. Porque uma boa parte do alimento que o gado ingere é para manter as funções dele, né? Corporais, temperatura, manter o funcionamento do organismo. A sobra de alimento que vai para engordar. Agora, se o animal come 10, 15, 20% a mais e tem lá 5% a mais de qualidade, acaba dando uma quantidade significativa de alimento para poder ter um ganho de peso maior. Excelente, Cristóvão. O canal, hoje, para quem nos assiste, o micro
o pequeno agricultor lá da região que quiser ter acesso ao Dunamis? Hoje, quais são os canais de distribuição de acesso ao microprodutor lá da região Nordeste? Legal. A gente pode entrar aqui numa outra conversa que é um pouco sobre como o agro faz essa distribuição, né? Hoje, basicamente, o modelo convencional de distribuição de produtos dentro do agro por ser uma extensão muito grande, sempre regiões locais, muito remotas, né, nas regiões, você tem normalmente posicionado aí lojas, né, lojas, revendas em determinados ambientes. Hoje o Brasil tem quase 9 mil lojas espalhadas, agropecuárias, né, espalhadas pelo Brasil. Então esse é o meio tradicional e a gente se posiciona aí, mas a gente buscou, como foi colocado na missão, ser acessível até no canal de atendimento, né? Então uma linha de atendimento que a gente tem, um canal de distribuição possível que proporciona para a gente atender aquele pequeno produtor que está numa região que normalmente tem pouca demanda desse tipo de semente. Logo, se tem pouca demanda, não tem loja. Então ele tem pouco acesso à tecnologia porque a região consome pouco, não tem uma loja, então ele não consegue ter acesso a isso. Por isso a gente tem um canal de distribuição através de um plantão, né, de vendas, uma equipe de vendas remota que fica ali à disposição de segunda a sábado para atender esse pessoal via WhatsApp. Então a gente fala que hoje um dos principais, quando a gente olha para a linha do digital, um dos principais canais, né, de consumo de produto é o WhatsApp. Então a gente tem um canal para falar com o nosso cliente através do WhatsApp. É um outro ponto engraçado de colocar que a gente fala, por exemplo, do telefone. Só que muitas vezes onde ele está só tem internet. Não tem o acesso ao sinal para poder fazer a ligação. Então, para isso, o WhatsApp está lá à disposição. Então, é um outro canal que nós temos. Temos também e-commerce e uma distribuição forte. Ótimo, muito bom. Eu que venho lá da região do Sertão. Já pode comprar do Nanda. Essa visão dele é fantástica. Diferente de muitos lá, como ele bem colocou. Eu conheço muito próximo lá essa região e eu vejo a dificuldade que tem do povo nordestino, que a gente chama, né, do povo lá do sertanejo, de ter acesso a isso. Às vezes tem cidades lá pequenas que o cara tem só uma lojinha, que nós chamamos lá de bodega, né? Pequenininha, que mal tem isso, e com o WhatsApp, com esse acesso, vai se tornar bem mais fácil para eles. E aí, normalmente, o que a gente vê, né, a gente já rodou aí bastante esse interior, o que a gente vê no interior? Como que é o meio de propagação e de consumo de semente? Você está andando ali no meio do nada, ali numa região bastante remota, aí você vê uma plaquinha feita bem à mão, bem rústica mesmo, onde está lá, vende-se semente de andropógon. Aí está lá, aí tem um número de telefone, e é isso, não é uma loja, né? É um produtor que tem uma área de capim, que replicou essas sementes ali, multiplicou, colheu na mão mesmo, não colheu nada com colhedeira, nada disso. Colheu com a mão, pôs um saco ali e vendeu. E então, o boca a boca, né? Exato. O boca a boca da região que vai... O vizinho, né? Aí entra também a questão, o papel da TV Milagro, né? Porque a TV, ela chega nos lugares mais remotos. Inclusive, agora a Banda Caú está em expansão por todo o país. Quando nós estamos aqui em São Paulo, às vezes não temos essa percepção, né, Cristóvão? Mas que a forma de comunicação é mais comum no norte e nordeste, principalmente nas cidades do interior, é a parabólica, né? E essa parabólica agora chega nessas residências e leva informação, né? Inclusive isso que nós estamos discutindo aqui, assuntos como esse, pode melhorar a percepção e mudar toda a forma de produção e levar também essa opção de um produto, porque ele pode pedir lá onde ele se encontra e não precisa ser uma compra absurda, né? O atacado. Existe o varejo. Sim. Hoje é possível encontrar o Dunamis, por exemplo, na internet? Sim. Hoje a gente tem a Dunamis, a gente consegue fazer a venda aí do nosso saco, por exemplo, de 20 quilos através do e-commerce. Então, se jogar lá a loja Milagro Agro Brasil, você vai ter lá a loja, vai ter a disposição ali do frete, vai ter os kits ali para você poder comprar nos produtos. Então, a gente tem essa E muitas vezes esse canal de acesso, que é a parabólica, a Banda Caú que está sendo mudada agora, é o único meio de informação que esse agricultor lá dessas regiões mais remotas tem. Eles não têm tanto acesso à informação como nós temos aqui, o WhatsApp, Instagram. E a TV é o único meio até de diversão da família, muitas vezes. Tem cidades lá, sabe, que eles pegavam os televisores, colocavam na praça e à noite passava a programação, todo mundo pegava os seus banquinhos e ainda senta lá para assistir. Aí você pode me perguntar, mas ainda hoje existe sim, ainda tem cidades lá remotas que ainda está de tradição da cidade ainda, combinarem para assistir a televisão na praça.
Então, o meio de comunicação é um canal direto fantástico esse. Ainda hoje, para vocês aqui não é uma realidade, mas para a gente lá do Nordeste, isso ainda é um fato ainda. Que a comunicação maior ainda vem pelo meio da televisão. E foi com base nessa visão que surgiu a TV Milagro Brasil, justamente com esse objetivo de, quando a gente analisa as pesquisas, identifica aí o próprio, falando com o produtor, né, o padrão de consumo dele dos conteúdos, ele tem muito receio da internet, né? Até a gente fazendo essa análise, o mercado do agro nessa parte da comunicação, da digitalização, ele está um pouco atrasado comparado a outros mercados, né, comparado a essas áreas urbanas. Então, na área rural, é a TV. É a TV que dita esse ritmo, que forma essa opinião, é a TV que tem credibilidade. Então, ter a TV Milagro Brasil pra gente, né? Além de, por exemplo, um grande canal de branding, de você posicionar a sua marca, de você firmar, né? E ser sempre lembrado, né? Seu top of mind aí, quando ele pensa em semente, a gente também olha que é um grande canal de interesse. Você faz uma ação ali, né? Um infomercial, onde você traz informação, um material aí 1, 2, 3 minutos, e você traz ali um número para entrar em contato, aquilo gera credibilidade. Uma situação de uma feira específica que a gente fez esse ano lá no Mato Grosso. A gente estava ali no momento de atendimento, né, dos produtores que chegam e tudo mais. E aí chegou um produtor, como isso normalmente acontece em feiras, mas esse caso foi bastante engraçado, porque ele chegou, ele falou: vocês que são do Capim da TV? Eu falei: não, somos nós. E a gente apresentou sobre o produto, falamos sobre a TV. E ele ficou maravilhado, falou que ele assistia a TV Milagro Brasil. Na época ele até me perguntou da TV, que a gente perguntou sobre essa migração da banda KU que a gente estava fazendo, né, indo para HD. A gente explicou para ele como assistir a TV em HD, e aí rolou essa conversa. E aí no final, para ele, a gente estimulando ele naquela brincadeira de venda, né? Não, vamos fechar negócio e você vai aparecer na TV Milagro. A gente trouxe para ele. Aí nessa, fechamos um negócio com ele, para ele formar uma área lá na época de, acho que se não me engano, de 100 hectares com o nosso capim. E aí a gente gravou um vídeo pra ele aparecer na TV. E aí nessa ele chega pra mim e fala assim: Alexandre, o que eu falo no vídeo? Todo envergonhado, né? E aí eu falei assim: não, fica tranquilo, fala sobre como você conheceu a TV e manda um abraço pra sua mulher, pro seu filho, que eles estavam ali. E foi o que ele fez. Então, a gente vê isso, né? A TV é um ambiente de conexão. Esse feedback, né? E uma TV que fala a língua desse povo, né, Cristóvão? É uma TV agro que fala com esse produtor. Então, esse canal de comunicação faz a diferença, né? Tanto na questão educativa, como na questão também de expansão do próprio, da pecuária, da produção. Estamos falando de Brasil, né? A Milagro tem não só um produto, mas uma missão, né? Combater a fome, inclusive em expansão para outros países, né, doutor Orlando? Já tem projeto, já se cogita, há negociações com a África, por exemplo? Sim, os países da África têm nos procurado, né? Que essa questão do agro tropical, o Brasil é o primeiro país a dominar essa agricultura tropical no nível mais abrangente, né? Porque a agricultura ela foi muito desenvolvida nos países de clima frio, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, Canadá, e nos trópicos ela ficou menos desenvolvida. Essa agricultura mais manual, de subsistência, que existe muito no Nordeste, que existe muito na África. E essa agricultura mecanizada é algo mais recente, né? É uma agricultura que ela foi aí desenvolvida nos últimos 40 anos. Então, o que nós enxergamos é que essa questão da fome no mundo é um flagelo que não precisaria existir. Então, é absurdo nós falarmos em fome com tanta terra, com tanto potencial de produção, né? Agora, quando nós falamos em fome, normalmente o que vem na nossa mente? Ajudar as pessoas levando o alimento. E nós da Milagro nós não entendemos que vai ser assim. Essa questão de levar o alimento, ele é muito efêmero, é muito passageiro. Então você levou lá um caminhão de alimento, mas aquilo alimenta poucas pessoas durante poucos dias e acabou o alimento. Então quando nós vemos essas ações contra a fome, geralmente são ações de dar o alimento. E a Milagro, nós entendemos que isso não vai funcionar. Nós temos que ensinar o cara a produzir o alimento. Então, não é dar o peixe, nós temos que ensinar ele a pescar. A partir do momento que ele aprender a pescar, ele vai ter sempre o alimento na mão dele. Então, dentro dessa questão do agro, nós entendemos o processo de produção, nós ajudamos a fazer essa lavoura de soja, tem hoje, algodão, participamos disso. E o que nós queremos fazer? No Brasil, nós temos em torno de uns 3, 4 milhões de produtores. É isso, né, Alexandre?
Uns 3, o 4. Brasil tem até mais, né? Hoje o Brasil tem quase 5 milhões de produtores. Quase 5 milhões de produtores rurais, segundo a Embrapa. Mas os agricultores que usufruem dessa tecnologia gerada hoje aí pela Embrapa, pela extratores e revendas, em torno de 500 mil produtores. Então, nós temos 500 mil produtores que fazem todo esse sucesso do agro que nós estamos vendo aí. Só que nós temos lá mais uns 4 milhões de produtores que não têm acesso a isso. Agora, por que não tem acesso? Ele tem uma área pequena, ele não tem o trator, ele não tem a plantadeira, ele não tem a tecnologia, ele não tem a visita do vendedor que vai lá vender trator, semente, adubo, porque ele não participa do processo. Sim. Ele está de fora. Então, nós queremos chegar até esse produtor e levar para ele, trazer ele para ajudar a produzir. Só que ele é um produtor que nós não podemos levar para ele lá uma plantadeira de R$1 milhão, ele não está preparado para isso. Nós temos que levar algo mais simples para ele começar a se desenvolver e ele gerar o recurso dele dentro dos recursos deles. Então, a questão da TV, você pergunta da TV. Eu não posso mandar um vendedor dentro de cada fazenda dessas de 4 milhões, mas eu posso colocar uma televisão lá, um programa dentro da casa dele e, através dessa televisão, falar com ele se ele tiver interesse e ele receber ali uma informação de tecnologia que ele pode testar. E, se for bom, ele vai poder usar. Então, a nossa intenção com a TV é fazer com que chegue essa informação da tecnologia. Vamos, então, entender a dor, desenvolvemos um produto, colocamos para ele e ele vai testar. Se ele gostar, aí vamos vender esse produto através daqui e uma transportadora vai colocar lá na casa dele, lá no interior de uma cidade dessa, do Nordeste, que às vezes você não tem ali uma revenda ali na cidade, mas ele pode receber o nosso produto. Vai demorar uma semana, 2, vai, mas ele vai receber o produto lá. Então nós queremos fechar essa situação e fazer com que essa questão da agricultura, ela permeie mais esse pequeno, porque ele tem condição de melhorar a vida dele. E quando nós falamos em fome, muitas vezes a fome está lá nesse local, embora o indivíduo esteja ali na terra, mas ele não tem, às vezes, conhecimento, não tem condição de produzir. E aí, quando nós falamos, então, do Nordeste, a África é muito parecida com isso. São situações de pouco investimento e ainda nós temos um complicador maior na África, porque são a questão dessa instabilidade política, que às vezes nós não vamos ter lá investidores de fora que vão para lá produzir. Então nós temos que enxergar a África e nós temos que melhorar a África a partir da África, não é a partir de fora levando caminhões e caminhões de alimento da França para a África, navios de alimento. Nós temos que tirar o alimento ali dentro. Então nossa visão é de ensinar a pescar. E esse é um processo que nós estamos iniciando e nós temos certeza que vai dar certo. Nós temos aí todos os recursos, temos conhecimento para fazer essa mudança, né? E lógico, a partir do momento que você tem lá uma tecnologia que ela se mostrou satisfatória e as pessoas vão ampliando aquilo com o tempo, né? Então nós não vamos lá levar comida nós vamos levar ideias, nós vamos levar sistemas de produção e sistemas de produção que possam se adaptar nesses ambientes mais frágeis, de seca, de menos tecnologia e partindo do pressuposto que nós que temos que chegar no nível desse produtor, não é tentar levar de fora algo que ele não vai usufruir disso, porque ele não tem, às vezes, condição de usufruir de uma tecnologia que esteja muito distante da realidade dele. Então, nós temos que levar melhorias, mas dentro da realidade dele, da realidade que ele vive, social, de conhecimento, financeiro e tudo mais. Bom, falamos do problema da fome, agora eu quero falar do prazer de comer. Eu vou falar do meu parceiro aqui no Pod Publi, a Smart Salgateria, que está presente aqui em São Paulo, região metropolitana. Então você pensou em reunir amigos, como nós estamos fazendo aqui, uma reunião de negócios. Então você pode solicitar os seus salgados, tem várias opções. Hoje nós temos 3 opções aqui. A Smart tem salgados fritos, salgados assados e os contatos estão aqui na tela. Aciona o Humberto e com certeza ele vai te atender, vai entregar também aí no conforto da sua casa, da sua empresa. Smart Salgateria. Alexandre, eu quero falar contigo agora sobre a chegada do Zezé de Camargo, essa parceria do Zezé com a Milagro. Fala um pouco das ações, do que vem por aí de novidade nesse sentido. A expectativa com o Zezé está muito grande, né? Porque ele tem um reconhecimento, né, do nosso público, ele tem uma conexão com esse nosso público muito grande, né? E até mesmo aquele perfil mais jovem, que muitas vezes não ouve ele no dia a dia, tem aí essa conexão pelo pai ouvir, pelo avô ouvir e por, de fato, conhecer ele.
Então isso gera uma autoridade para a gente muito grande. Então a expectativa passa por isso, né? Passa por toda essa missão que já carrega todo esse peso, né? Toda essa informação que a gente está levando, esse produto, essa solução, ela chegar para esse nosso produtor, né? Esse nosso potencial cliente com uma credibilidade maior, né? Então a gente está em vias a gente já anunciou a parceria publicamente, né, através da nossa coletiva de imprensa, né, onde a gente reuniu aí alguns grupos do agro e comunicou a parceria oficialmente, a visão de tudo que estava sendo proposto. E a gente está na expectativa de nos próximos dias começar essa comunicação ao público, né? E a expectativa são as melhores possíveis, hein? E o Zezé ele falou na coletiva uma coisa importante, doutor Orlando, que ele acredita no produto, que ele não divulga aquilo que ele não usa. E o Zezé está fazendo uma área de Dunamis lá na fazenda dele, né? Na fazenda É o Amor. Sim, está fazendo uma área lá na fazenda dele e ele é um pecuarista, já é muito conhecido no meio, já tem muitas áreas de pecuária, gado, né? E o Zezé, ele é um exemplo dessa questão da pecuária, que ele evoluiu muito na questão da genética do gado, né? Então ele tem lá o gado Nelore, que é o gado mais criado no Brasil, adaptado ao nosso clima, e ele tem excelentes exemplares de genética de alto nível. Agora, o capim que ele tem lá, que predomina na fazenda dele, é o capim marandu, que é o capim, um dos pais aí do Dunamis, é um capim que já foi lançado no Brasil em 1984. Então agora ele vai plantar o Dunamis, que seria uma evolução desse capim. E então nós vemos que a genética evoluiu muito mais que a genética do gado, muito mais que a genética do capim. Então nós entendemos que no caso da agricultura nós evoluímos com as máquinas, com os produtos químicos, e evoluímos com a genética das culturas. Então as variedades de soja que nós plantamos hoje são muito diferentes daquelas de 40 anos atrás, genética de milho, de algodão. Então a evolução da genética da agricultura foi muito grande. E nas pastagens não, nós não tivemos uma mudança tão grande. Então nós vemos que é importante que a genética das pastagens também melhore, porque a gente tenha um resultado melhor, genética do gado, genética das pastagens, aí com isso nós vamos conseguir patamares de produtividade maior, e é o que o Zezé vai fazer na fazenda dele. Nós vamos fazer áreas de Dunamis, e que seria um avanço aí então dessa tecnologia, né? Porque quando nós estamos falando muito do Dunamis no Nordeste, é porque o Nordeste quase não tem opção, então aí o Dunamis entra como uma opção para não todo o Nordeste, mas para uma boa parte do Nordeste. Agora, onde o marandu é o capim principal, o Dunamis entra com algumas vantagens em relação ao marandu, que é a maior parte do mercado do restante do Brasil, né? Muito bom. Alexandre, gostaria de agradecer sua presença, a presença do Dr. Orlando. Eu acho que nós conversamos, né, sobre um produto inovador, apresentamos hoje aqui a Milagro, né, não só uma empresa do agronegócio, mas uma empresa com propósito, né, com uma missão de vida. O canal, quais são os contatos, quem tiver interesse em adquirir o Dunamis, né? Qual que é o site, as mídias sociais e como faz também para ver o canal? Isso é simples, é só colocar no Google Milagro Agro Brasil, Capim Dunamis, e aí você vai ter ali várias informações. O site nosso oficial é esse.com.br, milagroagrobrasil.com.br, mas se digitando, você vai ter vários meios ali para poder se conectar com a gente. O site já direciona para tudo. Exato. Dr. Orlando, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, e a TV, nós estamos na Banda KU, no canal 348. Então, quem tiver interesse em assistir, assista a nossa programação, que é muito boa a programação nossa. Cristóvão Ramos. Rapaz, primeiramente estou muito feliz em saber que o nosso Nordeste, né, como o doutor Orlando falou logo no início, um cristal precisa ser lapidado, e uma das lapidações, e uma das mais importantes é essa, não dando peixe, dando uma vara para que o pessoal possa se desenvolver. Então acredito que vai ser um produto fantástico, vai revolucionar, já está revolucionando o nosso Nordeste. Então fico muito feliz, sou de lá. Então, transmito aqui meu agradecimento a todo o povo nordestino, que sem dúvida vai ter as suas... Eu vou daqui uns tempos, vou poder ver pessoas lá, vidas sendo transformadas, e a região, sim, contexto lá. Então, parabéns pelo projeto. Então, só agradecer, e agradecer a você pelo convite também. Eu que agradeço e convido todo mundo para assistir também o seu podcast. Como chama? Kcast. Onde vê? Kcast está no YouTube, Instagram, @Kcast, e no YouTube também, @Kcast Oficial.
Você fala do que lá, Cristóvão? Lá nós debatemos espiritualidade, empreendedorismo, negócios, nessa pegada parecida assim com a sua. Falamos sobre vários assuntos, mas os principais são empreendedorismo, voltado para um viés espiritual, com princípios milenares, sempre nessa pegada. Legal. Muito bom. Obrigado, Cristóvão. Obrigado você pela companhia. Nos vemos próxima semana.